Olá, galera, sejam bem-vindos ao mais um Pragmaticast. Teve um longo tempo desde que a gente postou o último, porque eu tive uma semana importante na escola e daí eu tive que priorizar ela para depois poder voltar aqui e gravar mais um dessa série de podcasts que eu quero fazer falando sobre minha opinião. Para quem quiser ouvir uma hora ou mais ou menos que isso, sobre eu falando sobre diversos pontos do que eu considero que é uma ideologia não específica minha, mas que é muito diferente das ideologias comuns que a gente vê por aí. Quando eu venho falar, eu penso muito que as pessoas possam me associar com a quarta teoria política do Dugin. Perdão. Com a quarta teoria política do Dugin. E, de fato, vocês podem me associar com diversos outros pontos ideológicos aí, mas eu gostaria de trazer para quem se interessa com política, porque essa daqui é a base teórica. A gente tem certeza que é, pouca gente vai querer assistir isso daqui, e isso daqui não vai me gerar algum alavancamento político, uma vez que eu tenho um material que poucos vão querer acessar. Mas, para não dizerem, se algum dia eu atingir algum patamar, para não dizerem que eu mudo de opinião, que eu não concordo comigo mesmo, aqui eu deixo claro boa parte das coisas que eu concordo, que andam comigo como meus pontos éticos, meus pontos morais, meus pontos políticos, e que eu quero compartilhar com todos, porque eu gostaria que todos tivessem esse mesmo ponto. Se todo mundo conseguisse ter uma ideia parecida, eu acho que a gente conseguiria coordenar o mundo para ser não sei quantas vezes melhor que ele é atualmente. Bom, hoje nós vamos falar sobre o tema Como destruir a maçonaria e a pobreza. Acho que é a primeira vez que a gente não vai falar tanto sobre religião. A gente teve dois podcasts. Eles vão falando sobre a história da maçonaria, que a gente falou mais ou menos sobre religião, né? Que é a base para o mundo, de fato, mas tem outras coisas secundárias a isso. Ah, e no segundo a gente falou sobre o Estado Católico ideal. Agora a gente vai falar sobre um pouco mais do sistema governamental. Bom, quando a gente fala sobre a maçonaria, a gente fala sobre uma coisa internacional. Porque a escala que ela tomou, a proporção que ela tomou desde que ela retorna a partir da Revolução Industrial é global. Se a Revolução Industrial atingiu todo mundo e ela foi coordenada pela maçonaria, então a maçonaria estava por trás disso em todo mundo. Mas, cedo ou tarde. A gente até consegue identificar isso com os níveis de catolicismo aqui na América Latina, né? Porque eles só começam a decair quando a industrialização começa a pegar firme. A gente sabe por quê, né? Uh, e ela também causa pobreza. Isso daí eu já falei nos dois últimos podcasts, como que ela age para causar miséria nas pessoas. Isso é bem comum deles, né? Porque a partir de que um sistema liberal é implantado, ele vai demandar que pessoas sejam miseráveis e outras pessoas sejam muito ricas. Uh, e a gente não pode confundir isso com capitalismo, mais tarde eu vou falando sobre isso, mas liberalismo é essa coisa abusiva, capitalismo é uma coisa quase que natural, é de ser humano, a gente pode até fazer um paralelo de capitalismo com monetarismo. Bom, é... eu falei sobre o Estado Católico no último podcast, e eu não sei se eu citei o quão nacionalista que a gente deve ser. Se a gente está lutando contra um negócio internacional que domina grandes nações, como os Estados Unidos, até mesmo a Rússia, uh, e que usa dessa geopolítica, dessas ligações internacionais para exercer o seu poder, a gente deve adotar uma medida nacionalista. Na verdade, acho que em qualquer contexto isso é importante, porque se um presidente, se um governante, se qualquer líder é líder de alguma área, então ele deve focar em fazer essa área crescer, né? Não ser superior às outras, até porque eu vou falar sobre essa competição desenfreada aí, mas que a gente consiga alavancar o que é ruim e fazer com que ele seja bom. Essa é a ideia de um líder, seja ele um empresário, seja ele um presidente, seja ele um prefeito, seja ele um pai de família. Então, a primeira medida que você tem que tomar quando você é um governante nacionalista. A gente conhece várias figuras nacionalistas que existiram, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. No Brasil, acho que o mais recente a gente consegue ver é o Ciro Gomes. Quem me acompanha na internet faz tempo sabe que eu votei no Ciro Gomes em 2022. 2018 não votava, mas seria alguém que eu votaria também. Uh, a gente já viu Enéas, Brizola, o próprio Vargas, diversas pessoas nacionalistas.
E a gente tem que pegar firme com esse termo nacionalista, porque muitas pessoas adotam esse termo sem o serem. Claro que o Bolsonaro nunca falou em ser nacionalista, falou ser patriótico, e daí é patriotário mesmo. Mas Bolsonaro tá longe de ser, a gente tem que ver nas atitudes, e não no adjetivo que a pessoa dá para si própria. Então, é, a gente pode pegar quem foi governante ou quem não foi. Bolsonaro não foi patriota, né, não foi nacionalista. Lula, no seu início foi, depois deixou de ser. Hoje ele não é, claramente não é. Ah, recebi a mensagem. Mas vamos continuando. Daí a gente vai passando o tempo e vai vendo outros nacionalistas. FHC claramente não foi. Itamar ajudou a nação, mas ele estava junto com o Collor, não era. Os militares não eram. O JK não era. O Jânio Quadros não era. O seu concorrente, que não foi presidente, o Teixeira Lott, não foi, que não era nacionalista. Então a gente tem que ter uma linha firme aí para determinar o que é nacionalista e o que não é. Ah, e daí, quando a gente fala sobre atitudes nacionalistas que sejam suficientes para destruir a maçonaria, primeiro eu estou falando numa escala geral, uma escala governamental que é a mais importante, depois a gente vai falando sobre a escala cultural, porque eu estou dirigindo esse vídeo para você, e você tem que saber como que você tem que agir no seu dia a dia para deixar de fora esses comportamentos maçônicos. Eu vou até maçônicos do dia a dia anotar porque para não esquecer. Eu vou falando na partes mais específicas, mas vamos falar do início, para depois no fim a gente falar do que você pode fazer, né? No Estado, nacionalista o suficiente para destruir a maçonaria? É óbvio que quando a gente fala sobre coisa internacional, sobre como a maçonaria se entranha em tudo que envolve globalização, a gente, em contrapartida, pensa que para combatê-la a gente tem que sair de todos os órgãos internacionais que existem. A começar pela ONU, mas daí vai indo, vai indo. O BRICS talvez não seja tão influente a maçonaria lá, porque faz parte do jogo você colocar o MOTAN, que tem países mais bem desenvolvidos por interesse da maçonaria, contra um BRICS e, obviamente, colocar o BRICS em uma situação de inferioridade ou então valorizar a maçonaria tem em todo canto, ela tem 1 trilhão de opções que pode acontecer no mundo. Ela pode fazer da China a maior potência do mundo e daí mostrar como que a China, quando começou a adotar a industrialização, cresceu, ou então pode fazer com que os países da OTAN cresçam. A gente não sabe o que pode acontecer no futuro. A gente só sabe que de todo jeito eles vão querer se manter. A gente só vai saber que eles vão ter perdido por alguma coisa que realmente era inimigo deles e não algo arquitetado pela própria maçonaria, quando a gente vê um novo sistema subir, seja ele socialismo, anarquismo, sei lá o que for. Acho que até o anarquismo tem seus riscos. Deixa eu só ligar o ventilador aqui, para não morrer de calor. Pronto, está ligado? Agora eu posso ir. Pronto, chevette ligado. Ah, vamos continuar. Então, é a regra que, para você começar a lutar contra a maçonaria, você tem que deixar todos os órgãos internacionais, a começar pela ONU, mas vai indo todos os órgãos que você se envolver. Até porque os órgãos internacionais é quem dá lucro para a maçonaria. Claro que ela consegue direto dos governos, mas uma vez que você se desafilia de um órgão internacional, a sua luta ela é declarada contra a maçonaria, se por isso for, né? Pode ser que, sei lá, surja um governo fascista aí em algum lugar do mundo e saia de todos os órgãos, mas não vai lutar contra a maçonaria. Se a luta for contra a maçonaria e você sair em todos os órgãos internacionais, então já está declarado que você não vai ceder lucro para ela e, portanto, ela não vai estar oficialmente no Estado. E daí começa a luta por dentro do Estado. A começar pelo que eu falei no último podcast da mudança de sistema. Porque se a gente vê sistema parlamentarista e presidencialista em todo mundo, é porque isso convém à maçonaria. Colocar pessoas que são de interesse para ela porque têm contatos, e fazer com que essas pessoas que entram no governo, sejam presidentes, ministros, deputados, sei lá quem, consigam articular para
articular não, né? Porque não é como se fosse um sistema de corrupção barato. É um sistema de corrupção gigante que muitos até nem sabem que participam. Então, é, faz mais um ponto do processo para você tirar a maçonaria de dentro do Estado da forma natural que ela está, na mudança de sistema. Daí eu já mostrei a minha proposta. Em suma, né, em resumo, uh, um poder centralizado num líder que vai realizar as ações executivas e um segundo poder que vai avaliar essas ações que podem ser tomadas pelo poder executivo com o ponto de vista católico, não para obrigar que as coisas católicas sejam feitas, mas para avaliar o quão católico está sendo o governo e também para fazer um método de balanceamento, porque às vezes pode ser necessário que o governo tome uma atitude que não seja católica, é, sei lá, anunciar uma guerra. Anunciar uma guerra não é puramente católico, mas às vezes pode ser necessário. Por via de debate a gente esclarece isso, e daí a gente vai ter que balancear isso com alguma outra coisa. A gente vai ter que fazer alguma coisa muito boa para conseguir justificar uma guerra. Então, caramba, aí que tô baixando os vídeos do Terraria aqui. Pra vocês verem, eu falo de política, sério. Do outro lado eu tô jogando, do outro lado eu tô falando de futebol. Função de quem quer ascender assim nas mídias sociais é falar sobre tudo. Do que gosta, do que não gosta, apesar que eu gosto de tudo, tudo isso que eu falo, né? Então, enfim, falei daí da mudança do sistema. Outro ponto muito importante para tirar a maçonaria direto do Estado. Mas, ainda que você mude, eu falei sistema, mas você mudou o esquema político. Ainda que você mude o esquema político, o liberalismo está entranhado nas relações de comércio que existem em um país. E daí você só consegue tirar ela se você meio que acabar com o comércio. O que, que quer dizer acabar com o comércio? É acabar com a empresa, é acabar com a padaria da esquina? É acabar com a empresa farmacêutica que tem numa região? Não. Mas é mudar as regras que existem no país inteiro para as empresas, especialmente para as empresas multinacionais. Isso porque o Brasil ele não sofre por causa da sua padaria da esquina, não sofre por causa de empresa química que tem no meio da rodovia, não sofre por causa dessas empresas que apenas fazem remédio, fazem essas coisas básicas, né? A gente pode até colocar o agro aí, faz comida. Mas com as empresas que tiram matéria-prima do Brasil para fazer outras produções no exterior. Daí pode entrar, talvez, aí alguma química, uma AstraZeneca, que faz as coisas no Brasil usando dos recursos que a gente tem, para levar para o exterior. Isso que é a parte errada. Então, a mudança do liberalismo que a gente tem no país, uma das mudanças que existem é empresa que está no Brasil vai servir para o Brasil. As produções serão para o Brasil. Então, eu não sei se eu cheguei a dar exemplo nos últimos podcasts de como você faz uma economia crescer fortemente. Acho que não dei esse exemplo, mas eu vou dar um exemplo muito forte, muito importante. Uh, o Brasil é um país muito diverso naturalmente, então a gente pode ter empresas de medicina que vão usar os nossos recursos naturais, enfim, um monte de empresa que vai usar as coisas que a gente tem para levar para fora. Isso está totalmente errado. Uma das coisas que acontecem é quando as pessoas pegam lítio e nióbio do Brasil. O Brasil é um dos países que mais tem reservas de lítio e que mais tem, um dos, se não o que mais tem reserva de nióbio. Para que servem essas duas coisas? Para fazer bateria. Esses dois, não sei nem se são elementos ou se são um conglomerado, né, de elementos ali que existem na natureza. Mas enfim, para que servem essas duas coisas? Para fazer bateria. O lítio normalmente é usado para baterias celular e tal, o nióbio ele é bastante usado para baterias de carros elétricos que estão surgindo aí, né? E, enfim, o que acontece no Brasil? As empresas, como a Tesla, do senhor Elon Musk, que fez todo o furdunço que fez no Brasil, não defendendo o Alexandre de Moraes. Isso daí você vai ver no Instagram. Vai lá no Instagram que vai ter vídeo curto meu falando sobre isso daí. Não vou falar sobre política atual hoje, estou falando sobre teoria aqui. Senhor Elon Musk, que tem todo o interesse que tem na Amazônia,
que é um dos lugares que tem bastante nióbio, o que faz? Na forma livre que o Brasil é, porque o Brasil não é um Estado nacionalista, é um Estado totalmente entregue às grandes potências nacionais, internacionais, totalmente entregue ao liberalismo, ao globalismo, à maçonaria, o que ele faz? Ele deixa o senhor Elon Musk entrar com suas indústrias, e daí não adianta dizer que o Brasil faz todas as defesas para o Elon Musk não entrar, porque isso daí é essa pontinha aqui do iceberg desse tamanho. Ou a parte do X do Twitter, é, ou então qualquer medidazinha que fale, o Elon Musk não vai colocar Starlink, né, que é o nome do negócio aqui no Brasil, mas colocou, né, na Amazônia inteira, é a pontinha do iceberg. As ações que a maçonaria, que as grandes empresas tomam, é, no geral, quer dizer, tomam, que fazem com que os países sejam subservientes a ela e que causam problemas para o próprio país, não são coisas pequenas assim como Starlink ou Twitter. São coisas que às vezes não está nem associada diretamente ao Elon Musk, mas outra empresa que tem uma parceria com outra empresa que daí chega na Tesla. É um exemplo que eu estou dando, mas o Elon Musk, eu acho que nem maçom ele é, porque ele não faz parte desse sisteminha aí. Quando dizem que o Elon Musk é um empresário diferente a ele, eles estão certos. Ele é um cara diferente, mas até quem não sabe está envolvido com a maçonaria. Empresário, se quer ou você não quer, colabora com a maçonaria. A partir de quando? Não a partir de quando, mas ainda mais quando existe esse pensamento empreendedor, competitivo, que vai querer sair destruindo tudo. Então, vamos voltar lá, por exemplo, o senhor Elon Musk. Quando ele ele tem esse interesse todo na Amazônia, por que ele tem esse interesse? Porque lá ficam as reservas de nióbio de lítio. E aqui interessa ter essas reservas de nióbio de lítio. Extrair tudo isso a preço de banana, porque o Brasil não coloca nada no meio, entra um monte de empresa, vem aqui, faz o que quer e vai embora. Pega esse lítio, esse nióbio, leva para as indústrias, seja nos Estados Unidos, seja na China, seja em qualquer lugar, na África, tanto faz. Leva para qualquer lugar onde eles vão ter vantagens em produzir, ou seja, menor custo, menor imposto e tal, e usam do nióbio ou do lítio brasileiro para fazer os seus produtos. Tem empresa que pega o lítio brasileiro para fazer bateria de iPhone lá na China, pega o nióbio brasileiro para fazer carro elétrico em outro lugar. Então, uma das medidas nacionalistas que a gente tem quando a gente se desafia de órgãos internacionais, quando a gente coloca como rótulo do governo que ele é nacionalista, que ele é protecionista, é que empresas que fazem essa exportação de matéria-prima não vão ter vez. E no caso, a matéria-prima que há no nosso país deve ser usada para produção dentro do nosso país. Só que daí é um jogo de capitalismo, não de liberalismo. Oferta e demanda. Por que grandes empresários, ainda que não estejam ligados à maçonaria, iriam fazer alguma coisa no Brasil, sendo que o Brasil é um país onde é mais caro você produzir e exportar. Você tem mais impostos, ou seja, não vale a pena você ter indústria dentro do Brasil, manter essas indústrias e depois exportar. Por que eles fariam isso? E essas regras de que tem imposto, tem sei lá o quê, tem sei lá o quê, que impossibilitam indústrias de abrirem suas fabricantes aqui no Brasil, só existem porque a própria maçonaria, que está entranhada no governo, faz com que existam esses impostos. Porque não é interesse da maçonaria desenvolver o Brasil. Uma vez que você não está linkado à maçonaria, e ela ainda existe, ainda quer lucro, ela vai ser obrigada a estar sob os pés de um governo, se esse governo for forte o suficiente, porque na verdade, quando a maçonaria vê que ela que ela pode ter prejuízo, ela vai lá e dá um golpe. Mas, eu estou gravando esse vídeo por quê? Para ter massa popular, para ter pessoas que se em algum momento isso acontecer, não possibilitem que haja um golpe no Brasil. Então, enfim, o objetivo de um Estado nacionalista, então, é que a indústria que faz o seu iPhone, que faz o seu carro elétrico, sua Tesla, seu BYD, seja no Brasil.
E como que. Porque aqui até então eu só estou falando de como destruir a maçonaria. Mas o que o povo ganha tendo indústria no Brasil que vai usar a matéria-prima do Brasil para fazer os seus produtos? Vaga de emprego, oportunidades de emprego. Quanto mais indústria, mais pessoas precisam para trabalhar. E daí, nesse meio, outras coisas que eu posso falar em outros podcasts, mas entra o negócio da tecnologia, da automatização do trabalho. Isso não pode acontecer. A gente pode usar a tecnologia para diversas coisas, mas tá aí mais um efeito negativo da maçonaria. Essa evolução acelerada que veio desde daquela católica, desde a Revolução Francesa, desde a Revolução Industrial, essa aceleração da ciência, que além de ser abusiva, é desnecessária. Você pode evoluir a ciência para várias coisas, para poder ter uma câmera, um computador aqui, muito legal. Mas ter um robô que vai tirar a vaga de emprego que eu poderia ter, não é algo que a indústria precisa, é algo que o povo precisa, algo que o empresário precisa, é algo que a maçonaria precisa para lucrar mais. Isso, joga fora, não precisa dessa evolução. A gente pode parar no tempo, parar de evoluir, quando se fala que teve um vale da evolução da tecnologia, da evolução acadêmica, no período que a Igreja Católica dominou o mundo, foi por conta disso. Foi por conta que a Igreja Católica não queria evoluir acima do necessário. Evolui no que é necessário. E aos poucos a gente vai conquistando conhecimentos, a gente vai conquistando coisas importantes, mas não vai prejudicando a nós mesmos com o nosso conhecimento. O que acontece hoje é que a gente prejudica a nós mesmos com o robô, com o IA, que tiram a vaga de emprego de várias pessoas. Então, a gente precisa ter esse benefício, esse privilégio de ter indústria produtiva de matéria final e não de extratora de matéria-prima, né? Precisa ter indústria produtora de matéria final dentro do país. Como que a gente faz isso? Primeiro que o imposto para exportação de matéria-prima tem que estar lá, que não vale a pena, que não valha a pena nem você tem uma empresa extratora de matéria-prima no Brasil se for para exportar ela. Tem que jogar lá nas alturas o imposto para isso. E, em contrapartida, o imposto que deve ter de exportação de matéria final, ou seja, o preço que o Estado vai cobrar para a Apple vender a Apple levar o seu iPhone para as outras nações, tem que ser zero. Porque isso estimula que a indústria seja feita no país de qualquer forma, porque é o lugar onde ela mais vai ter lucro. Ainda mais porque, vamos lá, se a gente for pegar, a indústria está na China, ela vai ter um custo para tirar a matéria-prima do Brasil e levar até a China e produzir lá e distribuir para os outros países. Se essa indústria que está na China é sediada no Brasil, o custo que tem de levar a matéria-prima até a indústria é muito menor. E daí o custo é apenas de exportação, mas se a gente zera os impostos, enfim, não há custo para a indústria. É um jogo de oferta e demanda. O capitalismo, ele existe naturalmente, a gente só vive com ele. Ele é uma coisa natural que o ser humano criou. Essa relação de troca, essa relação de oferta, essa relação de demanda. É algo natural, é algo importante que o ser humano criou. Liberalismo, coisa predatória que destrói nações de todo mundo, daí esse é o ponto errado. Então, sediar de uma forma meio que forçada indústrias no nosso país. Claro que a gente não pode ser só o pivôzinho para a produção de matéria final e depois exportar também toda a matéria final. Para a gente ter produto de qualidade, por que a gente não tem o PlayStation 5 Pro que vai lançar? Tá lá no sei lá quantos, vai ficar lá no sei lá quantos R$ 1.000? Por que o iPhone é R$ 8.000? Sendo que lá nos Estados Unidos é 1.000? Por quê? Nos Estados Unidos é produzido, nos Estados Unidos que está a indústria do iPhone, não é no Brasil. Então tem um imposto de importação que existe no Brasil. Esse imposto tem que continuar, porque não é matéria externa, produto final externo que a gente quer. Porque esse produto externo é caríssimo e a pessoa pobre não consegue comprar, a pessoa pobre não consegue ter acesso. Mas o produto que for produzido no Brasil tem que ficar pelo menos 50%. Quando a gente tem uma indústria da Apple aqui no Brasil, tem que ter pelo menos 50% dos celulares que ela produziu, ou sei lá, 33%, dentro do país, para que todo o povo inteiramente consiga acessá-lo de forma barata. E daí o resto, os 66% ou 50%, vão para o exterior, porque é interesse da indústria, né? Fazer coisas também para as outras nações. Tudo bem fazer, mas de uma forma que a nossa população possa usufruir do que é produzido e
também esse interesse da indústria possa ser cumprido, né? Ah, falei, eu anotei vários tópicos aqui que eu tinha que falar, né? Então falei dessa parte da mão de obra. E quando eu falo de aumentar o, o número de indústrias que tem no Brasil e aumentar, por consequência, as vagas de emprego que existem para a mão de obra, eu estou entrando num assunto muito difícil, porque a mão de obra hoje é desvalorizada no Brasil. Não que adianta a gente ter um monte de vaga de emprego para pessoas fazerem materiais que supostamente seria para a população ter acesso, sendo que a população que trabalha na mão de obra recebe um salário mínimo ou até menos em condições de escravismo que ainda existe no Brasil. Ou você recebe mais, é muito pouco a mais. Do que adianta uma pessoa fazer. Do que adianta a gente ter essa estratégia para baixar o preço do iPhone para R$ 1.000, se a pessoa que faz o iPhone vai ganhar 2.000? Então, o primeiro ponto é que a gente está aumentando a mão de obra. Então, pelo menos desemprego não vai ter. Essa é a primeira garantia que a gente está destruindo agora a pobreza, não destruindo a maçonaria. Vaga de emprego vai ter. Só que daí, quando a gente fala sobre muitas pessoas aderindo à mão de obra que não deve ser barata, a gente tem que começar a tacar o dano para a economia. O que isso significa? Eu falei da gente fechar o país. O Brasil é um país autossuficiente. Se a gente se fecha agora, que nem a Coreia do Norte, nada acontece com a gente. Por que a Coreia do Norte pobrecíssima? Lá não tem grandes recursos naturais. É um país pequeno. É um país que não tem tudo. E daí, quando ele se torna fechado, ele se torna embargo. É normal que quando a gente se fecha, a gente é inimigo do mundo. É isso que eu quero. O Brasil tem que ser inimigo do mundo. Mas, quando a Coreia do Norte é inimiga do mundo, é uma coisa. Que ela não tem todos os recursos naturais que existem. Quando o Brasil é inimigo do mundo, é outra coisa. Porque o Brasil sendo inimigo do mundo, não muda nada. A gente tem agro no Brasil, a gente tem água no Brasil, a gente tem floresta no Brasil, a gente tem matéria-prima no Brasil. A gente não precisa de nada que tem no exterior. Não precisa importar nada. A gente consegue viver aqui tranquilamente, ninguém vai passar fome, ninguém vai passar por pobreza. E daí, quando a gente se fecha, dane-se a economia, dane-se a inflação. Porque não muda nada. Os números econômicos, quando a gente fala de você cuidar das partes fiscais, que são problemas em muitos governos, isso é um problema porque os países externos não sofrem por esses mesmos problemas e daí esses que a gente faz comércio acabam tendo benefícios em comparação a gente que não tem dinheiro porque está aumentando a inflação. O que está acontecendo na Argentina, por exemplo, está imprimindo mais dinheiro, está um caos econômico. Agora, quando a gente se fecha, se a gente tiver, se a gente tiver 1 trilhão de notas rodando por aí ou uma, não vai mudar nada. Que é uma relação de nós com nós mesmos. Se a gente tiver um monte de dinheiro, não vai mudar nada, a gente não vai dever para ninguém. Só para o nosso próprio país. Então, a partir desse momento que a gente dá o dane-se para a economia, num ponto em que esse dane-se para a economia é o dane-se para os números mercadológicos que são dados na economia internacional. Ou seja, inflação, o PIB nem tanto, porque o PIB é uma coisa que cresceria muito com essa minha estratégia de indústria dentro do país. E eu estou mirando alto, mas se alguém copiar essa merda desse plano que eu estou fazendo aqui, dependendo de onde eu estiver, vai se ver comigo. Se eu for um coitado aí jogar no mundo, daí dance. Então só aplica mesmo o que eu falei. Não vou me impedir de crescer. Porque se eu crescer e ver alguém copiando minha ideia, eu estou gravando isso daqui com 18 anos, né? Então eu tenho muito tempo pela frente aí para combater gente vagabunda. Ah, enfim, voltando, né? Nós estamos aqui no dane-se para economia internacional. Quando a gente taca esse dane-se, a gente tem dinheiro o suficiente, é que o dinheiro se torna infinito.
a partir de que você não coloca um limite internacional para ele. Então a gente tem condições de colocar um salário mínimo para as pessoas que vão trabalhar com mão de obra, que vai fazer com que ela consiga viver no país. Independente do quanto de dinheiro for impresso, até porque a inflação ela é uma coisa natural que só existe na economia internacional. A partir do momento que a gente se fecha para a economia internacional, começa a imprimir dinheiro e dita que o dinheiro continua valendo o que ele vale, ele vai continuar valendo, um real vai continuar valendo um real. E não que nem na Venezuela, uma cédula vale 0,00000 dinheiros de lá. Então, uma célula, né, de uma unidade do Bolivar, que é a moeda deles, eu não lembro qual que é o nome. Mas enfim, vamos falar sobre isso daí. Sobre a parte que eu tô querendo mirar. Quando você não tem mais nenhum limite econômico que te impossibilite de fazer uma boa gestão, você colocar um salário mínimo justo para a classe operária conseguir viver dignamente, eu vou até ver se eu anotei isso daqui em outro lugar. É, coloquei. A partir do momento em que você dá um salário mínimo digno para todo operário, você ter esse número gigante de ofertas de emprego de mão de obra não é um problema. E daí a solução mais fácil do mundo, olha que maravilha, é tão fácil, mas por que não fazem? Porque a maçonaria impede, porque ela sai perdendo com isso. Por que ela sai perdendo com isso? Vamos lá, salário mínimo digno agora, R$ 5.000, todo operário que tiver lá na indústria vai ganhar isso, vai ter oportunidade de emprego infinita, todo mundo vai conseguir viver bem. Acabou a pobreza. É, Para você trabalhar como operário, é só você se inscrever lá. As pessoas que são donos da empresa, assim, os gerentes, vão te ensinar o que você tem que fazer e você faz e acabou. Qualquer um que hoje é pobre, que hoje não tem a preparação, uma preparação específica, né, uma preparação técnica, consegue trabalhar. Ou seja, acabou a pobreza, acabou completamente. Por que, que isso não é algo que a maçonaria quer? Porque ainda que a indústria, que as empresas internacionais tenham vindo para o Brasil sediar as suas indústrias aqui pelo lucro de você, porque os impostos de exportação de matéria-prima seriam muito altos, ela não teria um lucro tão grande. Com certeza teria lucro, porque a gente não tem noção de que os lucros das empresas são exorbitantes, chegam na casa dos bilhões, trilhões. Então, só lembrar da Americanas que estava devendo 40 bilhões só Americanas. E a Americanas não é tão grande quanto uma Apple da vida. Quando você é obrigado a pagar R$ 5.000 para todo operário, o seu lucro já não é tão grande quanto era antes. E daí, isso pode ter dois caminhos. Ou essa empresa internacional não vai querer vir para o Brasil, porque não vai valer a pena. Só que daí ela vai ficar sem nossa matéria-prima, porque o prejuízo que você tem exportando matéria-prima tem que ser maior que o prejuízo que você teria pagando R$ 5.000 para todo operário que você tiver no Brasil. Então, ou ela não vai estar no Brasil e não vai ter matéria-prima, que eu acho muito difícil, ou ela vai continuar tranquila, vai lidar com esses valores e daí pronto, vencer uma maçonaria e vencer uma pobreza. Olha que legal. Ah, no caso dela sair, tudo bem, não vai ter matéria-prima. Se existir esse mundo que nenhum empresário quer lidar com isso no Brasil, o que eu duvido muito, porque empresa chinesa tem isso. Elas vão querer lidar com o valor que for, mas eles vão querer produzir o que eles querem. É, Se ninguém do mundo quiser ter uma indústria no Brasil para usar as matérias-primas que só há no Brasil para fazer suas coisas, a gente abre a indústria nacional. Porque a indústria nacional tem gente capacitada para fazer qualquer coisa. A gente teve o Gurgel que só faliu por causa da falta de investimento nacional. Uma vez que não vai ter nenhuma indústria internacional
no Brasil e a gente só tem indústria nacional, então a gente não tem nem aquele negócio de exportar 66% ou 50%. A gente vai ter toda a produção com toda a matéria-prima do Brasil disposta para todo o Brasil. E daí, mesmo que o carro da Gurgel seja pior que o carro da Audi, é um carro, que é a proposta inicial, né? Ah, e é barato, porque a gente vai estar usando matéria-prima nacional. E, enfim, a gente vai ter essa relação governo nacionalista com indústria nacional. Dá para a indústria viver tranquilamente, tendo aí um lucro também suficiente para um grande empresário conseguir ainda ter um salário superior. Por quê eu estou falando desse salário superior? Eu estou querendo acabar com a pobreza, mas eu não quero acabar com a meritocracia. Onde que eu anotei isso? Eu anotei já faz um bom tempo. Já era para eu estar falando mais na frente. Acabar com. Acho que esse podcast vai até durar mais. Acabar com o liberalismo, com a maçonaria, não quer dizer acabar com a meritocracia. Eu, do meu ponto de vista, acho justo um um dono de uma empresa ganhar mais que seu funcionário. Justíssimo. Ele é o dono, ele criar um emprego. Se um operário ganhar 5 mil, o dono da empresa devia ganhar uns 75 mil, 100 mil no mínimo. Eu não sou contra a existência do rico e do pobre, do rico. Eu sou contra a existência do pobre. O pobre, a classe baixa pode continuar existindo. Mas essa classe baixa não tem que estar submissa à miséria e pobreza. Ela tem todo o direito natural da vida de todo ser humano. Daí a gente volta para o catolicismo. De todo ser humano que Jesus, que Deus colocou na terra, todo esse tem direito de viver e usufruir de tudo que a terra dá. Então, viver, comer, ter água, ter casa, ter condições de higiene, tudo isso é um direito de qualquer um. Então, a classe baixa pode existir, mas ela tem que ter todas as condições para poder viver bem. E a classe rica pode existir também. Mas, primeiro, que não pode ser exorbitantemente superior, porque hoje o salário mínimo, pelo menos no Brasil, é de 1.500, se eu não me engano, 1.300. E as pessoas mais ricas ganham na casa dos bilhões, milhões ou milhões aí. Isso não pode acontecer. Não pode ser exorbitante assim. Uma pessoa, um rico, pode acumular em um ano 1 milhão, 5 milhões. Pode ser. Agora, isso obrigar a pessoa da classe baixa a ganhar um valor ínfimo que vai dar para ela todos os problemas que a gente já conhece no mundo é algo que é inaceitável no seu maior nível. E é por isso que a gente tem que lutar contra a maçonaria, porque a maçonaria ela age com o inaceitável. Ela cria um sistema inaceitável. E ela cria movimentos contra essas mesmas coisas que são inaceitáveis, justamente para criar essa instabilidade, porque o movimento, por exemplo, no Brasil nós temos um movimento conservador e temos um movimento progressista. Os progressistas vão acusar todos os problemas do capitalismo, e isso, na ignorância que o povo tem, porque não tem dinheiro e não tem condições para se educar o suficiente, na ignorância que o povo tem, sustenta o argumento para que o capitalismo continue, porque daí o conservador se mostra superior. Isso não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, é... eu perdi o fio da meada. Mas, voltando ao tema geral, é... a meritocracia tem que continuar existindo. O rico tem que continuar existindo, mas o pobre não. Eu tava falando do ponto do pobre ganhar pouco e daí acabar. É... E esse fato dele ganhar pouco ser injusto e a maçonaria tem interesse nessa injustiça até para se autossustentar, né? Uh... Enfim, falei sobre isso. E quando a gente fala sobre meritocracia, daí entra num ponto muito importante. Por que eu sou a favor do rico existir, do dono da empresa ganhar mais? É por um simples fato de experiência, de gasto de tempo que você tem para chegar num tal nível. E daí, nesse momento, estou aqui batendo na mesa, ignorante, não tem que ser dono de empresa, não tem que ser rico. E daí no que eu estou entrando? Você, a partir de. Vamos, você agora, você aí que está assistindo, você aí que está ouvindo no Spotify, que tem no Spotify também, né?
Está nesse estado que, tudo que eu já falei até então. Você está nesse mundo, nesse Brasil perfeito, olha que legal. Você decidiu ser um operário? Tá bom, você vai ganhar 5 mil, você vai conseguir viver, mas você vai fazer o que te mandaram. Você vai ficar lá colocando peça, fazer sei lá o quê. E sua opção. Ou então, você pode seguir a carreira acadêmica. Eu vou ter outro podcast falando especificamente sobre educação, porque é um tema complexo. E que também envolve maçonaria, que envolve tantas coisas que a gente já falou até então. Mas vamos falar em linhas gerais, né? Você tem outra opção. Se você não quer trabalhar lá colocando prego, fazendo sei lá o que, sendo operário, você tem a opção de escolher o que você quer fazer. E daí você vai pela via acadêmica. A via acadêmica, ela deve ser completamente liberta para a pessoa seguir no que ela seguir numa linha, né, de estudos, de aprofundamento, se ela quiser. A partir de que ela quer, ela vai fazer. Ou seja, vestibular, todos os critérios, todas as burocratizações, todas as burocracias que existem no caminho para você conseguir fazer medicina, por exemplo, você conseguir fazer um curso específico, é de um nível que mostra essa insanidade que é o liberalismo que a maçonaria faz, que a maçonaria sustenta. Se você quer ser um médico, se você quer ser um músico, se você quer ser um sei lá o quê, um gestor de políticas públicas, um juiz, você tem que ter a faculdade livre para você estudar. O ensino, os ensinos fundamentais e médios já devem ser obrigatórios. Eu tenho, quando eu for fazer o vídeo de educação, eu vou te falar as especificidades disso. Que o estudo, em geral, o estudo deve formar a pessoa para ela se preparar para construir o caminho de vida que ela vai ter que seguir para fazer aquilo que ela gosta. Isso se chama meritocracia. Você passar desde o início da escola até o seu final, já se preparando, já se dedicando, já estudando, para você que você quer ser ou um grande intelectual ou um jogador de futebol, saber como que você vai fazer isso. Para isso que a escola deve servir. E daí, o nível superior, que é a faculdade, deve servir para você aplicar isso. Então, hoje tem muito desse negócio da medicina ser mais valorizada que a música, por exemplo. Não! A faculdade, o mundo universitário, tem que ter o mesmo valor. E daí que entra a meritocracia. O dono da empresa, o grande famoso, o músico, o jogador de futebol, o técnico, o sei lá o que for, qualquer pessoa relevante na sociedade, tem que ter formação acadêmica que mostre o porquê que ela é isso. Hoje não. Hoje nós temos técnico, jornalista que não é formado em jornalismo, técnico de futebol que era jogador antigamente. Estou falando desses exemplos práticos porque é isso que molda um país melhor em todos os quesitos. A meritocracia vem de quando você se dedica para ter experiência, para ter inteligência, para ter sabedoria no que você quer investir. Ou seja, o dono da empresa, que vai poder ganhar 100 mil a sei lá quantos, tem que ter experiência naquilo que ele se formou. E daí entra muito nesse negócio de só ter indústria nacional no Brasil, se não tiver nenhuma indústria internacional. Por quê? No Brasil a gente tem muita gente que pode estudar engenharia mecânica, engenharia da computação, e trabalhar com uma empresa de computadores, engenharia mecânica, e trabalhar com indústrias em geral, né, que é o que a engenharia mecânica faz. Pessoas formadas em arquitetura que deveriam ser valorizadas para fazer as grandes construções que a gente vê no país externo, aquelas paisagens lindas, e no Brasil a gente tem muitos arquitetos que poderiam moldar culturalmente e arquiteturalmente as cidades para serem mais bonitas e que não têm emprego. Muitos músicos que são formados em música e poderiam fazer músicas brilhantes para o Brasil, como a gente tinha na época de Chico Buarque, que não tem emprego. E hoje a gente tem como músico pessoas ignorantes. A gente tem como técnico pessoas de futebol, pessoas ignorantes. A gente tem como políticos pessoas ignorantes. Donos de empresa, pessoas ignorantes. Esse é o grande problema. A gente não pode ter pessoa ignorante. Se a pessoa não quer seguir a carreira acadêmica e quer ser ignorante, seja operário. Lá você não vai
ter prejuízo nenhum em não ter experiência nenhuma. Você vai poder trabalhar e sustentar sua família e viver. Agora, o prejuízo cultural, econômico, todos os prejuízos que a gente tem hoje no Brasil, transpassa toda essa ignorância que a gente tem nos grandes poderes. Porque essa ignorância faz até com que a pessoa ignore que existem poderes maiores que ela, como a maçonaria. São pessoas ignorantes no governo, são pessoas ignorantes nas empresas. É isso que faz o Brasil ser um país medíocre. Então, eu sou a favor da meritocracia, eu sou a favor dos ricos terem salários mais altos, uma vez que eles tenham experiência para isso. Que a gente molda empresas que têm um verdadeiro valor social, um verdadeiro valor econômico, para fazer um carro bom, para fazer o futebol do nosso país ser melhor. Estou falando muito do futebol porque eu gosto dos esportes e né, as coisas se entrelaçam muito, né? Uma pessoa, eu não gosto de Free Fire, mas o jovem que gosta de Free Fire tem que ser formado nisso. A gente tem que ter formação para tudo. Porque tudo que ganha o palanque social, tudo que tem fama, o streamer, o youtuber, o político, o jogador de Free Fire, o jogador de futebol, o músico, o jornalista, tudo isso tem que ter uma base acadêmica para que a gente tenha excelência. Esse é o ponto. A gente tem que ter excelência nas coisas que a gente for fazer. Então, aí está a parte da meritocracia que eu queria tanto falar. Ah, daí a gente pode ir seguindo. Eu acho que o principal para a gente destruir a maçonaria e a pobreza, acho que eu falei. E agora a gente já está falando de um mundo, com tudo isso que eu falei sendo feito, um mundo onde não haverá pobreza, porque terá vagas, quantas forem, de emprego, para que todo mundo consiga viver bem. Inclusive, eu falo também desse negócio do salário mínimo, mas tem outras regras. Eu não sei se eu vou fazer um podcast sobre trabalho, então é bom eu falar aqui. Outras regras que são muito importantes. E daí, bom, é bom eu entrar nesse ponto, que daí a gente já volta lá na parte do catolicismo, voltando para a religião. Além do salário mínimo digno, tem que ter tempo de carreira, tempo de trabalho digno. Não precisa trabalhar 12, 11, 10 horas por dia. É absurdo também. Absurdo tão quão ganhar pouco dinheiro. Ainda mais ganhar pouco dinheiro trabalhando muito. A escala 5x2 não tem nenhum problema. Tem gente que discute a 5x3, a 4x3, pode ser também, mas eu acho que a 5x3 é bem balanceada para que as pessoas trabalhem 6 horas por dia. A dinâmica, como que a maçonaria consegue? Uma das formas que ela consegue destruir o catolicismo, fazendo com que as pessoas trabalhem tanto que as regras morais, as regras éticas, as regras religiosas que um católico deve seguir não tenham condições para serem seguidas. Quem que consegue ir numa missa todo dia? Tem que trabalhar todo dia. Quem que vai ficar naquele caos do trabalho, nas 10 horas que está trabalhando, conseguir seguir os padrões éticos e morais do católico? Não vai conseguir. É um dos pontos que acabam com o catolicismo, é esse. A carreira de trabalho tem que ser menor, de 6 horas. A gente tem que dar uma vida digna para todas as pessoas. A nossa estadia na Terra, a gente tem uma vida aí de, se a gente for colocar 70 anos, 80 anos. A nossa estadia na Terra não pode ser pífia nesse nível de que a gente tem que submeter a grandes poderes que não vão dar nada de bom pra gente, para ficar trabalhando 8, 10 horas por dia. E perdendo a nossa vida dentro de uma fábrica ou dentro do trabalho, seja lá o quão digno ele for. Não adianta. O Byung-Chul Han já falava da sociedade do cansaço. Pode ser o quão lindo for o seu trabalho. Se você passa 10 horas lá, a sua vida está sendo desperdiçada. Eu admiro mais a vida que o mendigo leva se ele aproveita dignamente. Tudo bem que mendigo no Brasil, a maioria só fica bebendo cachaça. Daí não é aproveitar, não. Mas. Ou usando droga. É um problema social que a gente tem. Mas existem mendigos aí que são formados e que às vezes preferem seguir essa vida de não trabalhar, de ficar vivendo sozinho na rua, para aproveitá-la de forma até filosófica. E eu concordo mais com esse do que quem
se submete a grandes carreiras de trabalho para ganhar dinheiro suficiente para sustentar esses anseios materialistas, esses anseios consumistas que cada pessoa tem. Sou contra isso. Então, a gente tem que. A escala 5x2 é suficientemente boa para quem trabalha e para quem emprega, né? 5 mil por mês, numa escala de trabalho de 6 horas por dia, 6 vezes 18, 24, 30, né? Ou errei a conta? São 30 horas semanais. Tá ótimo. É verdade, é muito fácil fazer essa conta. Eu fui pelo método mais difícil. Enfim, tá ótimo essa carreira. É mais uma regra. E daí, quando a gente fala sobre a gente ter tempo suficiente para viver a nossa vida, ninguém é obrigado a ser católico. Mas, eu anotei aqui, Constituição Catequética. As ações culturais, educacionais do governo devem guiar a pessoa a não ser católica, mas agir como católico. Eu queria que as pessoas passassem. É que eu não tenho um termo. Vocês vão me perdoar por não ter um termo para isso. Porque quando eu falo sobre agir como católico, não é para você agir de acordo com padrões morais e éticos, mas agir como uma pessoa boa, como Jesus foi. Isso não é uma coisa específica do catolicismo. Toda religião vai fazer. Toda religião. Eu devia ter falado isso. Eu acho que eu falei isso no último podcast. Toda religião, não é legal a palavra, religião, de fato, uma religião que deve ser aceita na sociedade, budismo, protestantismo, vocês estão vendo meu dedo, né? Islamismo, judaísmo, todas as religiões legais vão levar a pessoa a ser uma pessoa boa, vão demandar a pessoa a ser uma pessoa boa. Hinduísmo, seja lá qual for, existem muitas notícias. Muitas notícias não. É que eu tô maluco aqui, porque tem muitos compromissos, mas existem muitas religiões legais, religiões factuais, que vão demandar esse posicionamento bom. A Constituição Catequética não vai obrigar uma pessoa a ser católica. A liberdade religiosa que deve haver no país está aberta para todas as religiões legais. Por que eu estou falando de religião legal? Lembrei Umbanda, Candomblé. Por que eu estou falando de religião legal? Porque a maçonaria pode ser tratada como uma religião. O satanismo pode ser considerado como uma religião. E essas religiões específicas, se a gente faz uma análise moral, até o islamismo, nos seus pontos fundamentalistas, deve ser combatido porque eles levam ao caos social. O que é o caos social? Uma pessoa que é satanista, uma pessoa que é maçônica, claramente, uma pessoa que é divertente do candomblé e do espiritismo, pessoas divertentes fundamentalistas do islamismo, os judeus ortodoxos, têm comportamentos que não são éticos, não são morais e são prejudiciais para a sociedade. Isso é uma religião que não é legal. E daí, sim, não vai poder participar. Se participar de forma ilegal, é inimigo do Estado. Porque são coisas que não é a sua fé, é a sua fé que afeta negativamente a fé não, a existência do outro. O islamismo fundamentalista afeta diretamente a existência do outro. Deixa eu só, mais uma vez, enterrar aqui, enchendo o saco. O islamismo fundamentalista atinge diretamente a vida do outro. Quando você obriga ele, quando você faz o terrorismo que você faz, os atentados que você faz, só para fazer o seu Allahu Akbar lá, só para fazer o seu. Estabelecer suas preces uh, islâmicas. A mesma coisa o sionismo, a mesma coisa a própria maçonaria, né? Uh, Quando sua religião afeta negativamente o outro, ela não é legal. Mas você praticar a fé islâmica, praticar a fé judaica, a fé protestante, a fé budista, fé hinduísta, a fé como ela é, não é um crime, não é um problema. As pessoas são livres, têm livre-arbítrio para seguir o que quiserem. Eu, como católico, digo que é errado, mas eu, como político, como ser político, não sou político hoje, mas como ser político, digo que é certo. Que essa liberdade é algo que
Até Jesus garantiu, e daí por isso que a gente fala da Constituição catequética. Jesus garantiu essa liberdade. Se eu colocar essa liberdade numa Constituição, ela entra no modo de agir católico, ou seja, agir como Jesus mandou e orientou, que todas as pessoas fossem livres para escolher o que querem, e não no agir ah, explicitadamente catequético católico, ah, onde você tem que frequentar a missa todo domingo e tal, você é obrigado a ser um católico. Você não é obrigado a ser um católico, é obrigado a ser uma pessoa boa, como a Bíblia católica diz que você deve ser. Isso, quando isso entra numa Constituição, na cultura, na educação, a cultura que já é elevada a níveis extremos quando você associa ela àquela meritocracia que vai fazer com que a música seja boa. Platão já dizia na República, a música que o governante dá ao seu povo molda a forma que seu povo se comporta. Quando você tem essa meritocracia para fazer o músico ser bom, para fazer o arquiteto ser bom, o engenheiro ser bom, todo mundo ser bom, com experiência, com qualidade, isso já molda culturalmente a sociedade a ser mais propensa ao que é certo. Isso acontece nos países liberais aí, onde a maçonaria se situa. Na Suíça é o melhor lugar do mundo, justamente porque lá não é um lugar que a maçonaria suga, é um lugar que a maçonaria beneficia. E o nosso objetivo é fazer com que o Brasil seja uma Suíça, seja um país como a Noruega, como a Finlândia, como a Alemanha, sem se associar à maçonaria que causa pobreza não só no Brasil, mas, sei lá, no Zimbábue, na Papua Nova Guiné, em vários países do mundo. São poucos os países que se beneficiam e muitos os países que se prejudicam por estarem subservientes à maçonaria. É fácil se livrar dela? Não é fácil. Como que o Zimbábue vai se livrar da maçonaria? Como que nós, o Brasil, vamos se livrar da maçonaria? Eu tenho minha proposta pro Brasil, que depois pode ser levada ao mundo inteiro. E eu estou aqui me manifestando. Me apoie. Me apoie e não só me apoie, não só me divulgue, mas apoie as minhas ideias. Viva como. Eu coloquei o nome Pragmaticast, não à toa. Viva como um pragmático. Virou piada isso no meu círculo de amizade, porque eu sempre. Eu já usava essa palavra há muito tempo. E eu sempre falava, tal atitude é pragmática, tal atitude não é. Seja você também um pragmático. No seu dia a dia. Eu, eu falei de todos os problemas do capitalismo, mas ainda que o capitalismo possa continuar e piorar, eu vou continuar vivendo como um pragmático na forma que eu quero viver. E aqueles mesmos mendigos que eu citei que ficam na rua, que sabem muita coisa, mas vão para a rua para viver de forma filosófica, também são pragmáticos, porque eu sei como que eu posso viver nesse mundo maldito sem me condenar. Sabe você também? Já o início. Se todo mundo souber, é fácil a gente lutar contra esse estado maldito. Ok? Então, enfim, essa Constituição catequética, essa Constituição católica, ela vai levar a educação a moldar pessoas boas, a cultura a moldar pessoas boas. Isso automaticamente destrói a maçonaria, porque a maçonaria se sustenta na maldade do mundo. E a pobreza, automaticamente, né? Porque, né? Não é óbvio, a pobreza não é sustentada na maldade que há no mundo. Calma aí que eu recebi uma mensagem que eu fui ver logo, para não ter o risco de perder algo importante. A maçonaria, o capitalismo, quer dizer, o capitalismo não, tá na cabeça, é difícil. Os socialistas repetem, a gente vai junto. O liberalismo ele se sustenta com a maldade do mundo. Quando a gente faz uma sociedade ser boa, automaticamente a gente está fazendo uma luta forte contra a maçonaria. Primeiro passo da vida. Seja bom. Seja uma pessoa boa. Só isso. Não estou falando para você ser um católico. Mas agir como tal. Agir como um bom religioso. Agir como uma boa pessoa. Largue o palavrão. Largue o desrespeito. Largue a maldade. Largue o pecado. E pecado você pode considerar o que for, não só o que é católico. Tudo que é ruim. Raiva, inveja, preguiça, mentira. Primeiro passo. Depois a gente fala sobre tudo isso que eu falei, destruir maçonaria, fazer Estado, tal coisa. O primeiro passo para a gente conseguir constituir uma sociedade boa é você ser bom. A bondade contagia. Não parece. Eu decidi viver isso
E às vezes é frustrante quando você encontra tanta gente ruim tentando ser bom com todas. E às vezes falhando miseravelmente nisso. É frustrante, é triste, mas é uma luta que nós católicos já sabemos, é a cruz que a gente carrega. Quando a gente quer ser um verdadeiro católico, a cruz vai ficando cada vez mais pesada. Mas a gente pega a nossa cruz e segue Jesus. Então, é basicamente isso. E daí eu já falei dessa parte do agir católico, da Constituição Católica. E acho que, em suma, eu falei sobre tudo. Olha só, não falei tanto quanto falei nos últimos podcasts, mas gritei. Eu queria corte sobre isso, mas eu tenho preguiça de ouvir o meu negócio inteiro. Quem dirá vocês? Se é que tem alguém aqui agora. Ah, por fim, vamos fechar esse podcast bem. Eu falei sobre os diversos problemas sociais, diversos problemas culturais, diversos problemas políticos que a maçonaria coloca. E um deles é uma noção de competitividade muito forte. Uma competição que até é saudável no esporte, mas não é saudável na sociedade. Nas escolas a gente vê as pessoas competindo para ver quem é mais inteligente. Nas empresas a gente vai vendo as pessoas competindo para ver quem consegue ter um cargo maior, ganhar um salário maior. A gente vê na fila da lotérica a pessoa competindo para ver quem vai conseguir ir mais rápido. É um interesse próprio, é um egoísmo. É algo que é sustentado pelo liberalismo. Ah, eu falei, verdade, outro tema que eu ia falar que eu não falei, dos comportamentos maçônicos do dia a dia. Eu vou juntar com isso daqui que eu tô falando da competitividade. Quando você mostra que você é competitivo de uma forma muito forte, isso mostra o efeito negativo que o liberalismo faz na gente. Faz a gente ser literalmente insanos. Ir no vestibular, competir e fazer com que pessoas se entristeçam por não ter passado no momento e eu possa ser beneficiado por ter passado no processo seletivo, numa, no vestibular, num concurso público. Isso é muito comum no liberalismo e tem que ser combatido diretamente. Essa noção de competitividade, que é insana, é egoísta, é maldita e faz parte desse comportamento que não é o católico e que existe na sociedade. Eu falei no meio do podcast que ia falar sobre comportamentos maçônicos do dia a dia, então assim que eu vou fechar. A maçonaria, eu falei já isso em vídeos do Instagram, ela gera diversos problemas e a gente sustenta ela. Lembra que eu falei daquele negócio da esquerda ser ignorante e daí reivindicar o que é certo de forma ignorante e sustentar o conservador? Isso se espalha para tudo que existe. É esse o papel da maçonaria, fazer com que você caia nas ilusõezinhas dela, que faz com que você pense que o mundo atual está lindo e maravilhoso. Quando você se submete a uma tal depressão que você não tem, quando você se submete a doenças inexistentes que você não tem, não doenças inexistentes, mas que você forjou por própria aparição social. Por que eu forjo ter uma. Por que no subconsciente, no inconsciente, por que uma pessoa forja ter um problema? Por quê? Apenas pelo autoconforto e pela competição de se mostrar mais para a sociedade. A sociedade do Instagram. Isso não é de agora. Os titios avós aí vão falar que é de agora. Não é de agora. Desde que o liberalismo surgiu, as pessoas tentam ser umas melhores que as outras, forjando mentiras, tendo coisas nada a ver. Eu vou usar esse termo porque coisas nada a ver aí que você só vai colocando na sua vida só para tentar se parecer melhor que o outro. São os comportamentos maçônicos do dia a dia. Quando eu falei sobre a parte catequética, eu acho que eu falei bastante disso. Você fala palavrão, você individualmente institui seu caos no seu arredor. E as outras pessoas também instituem o caos no arredor delas.
E daí no filme o caos fica generalizado. O mundo é generalizadamente louco, porque é um caos que a maçonaria quer para que você não pense que ela te suga completamente. E suga não seu dinheiro, não só seu bem material, não só a sua vida, mas a sua alma. Que a partir de que você começa a cair nesses comportamentos maçônicos de estar nessa insanidade, de se submeter. Eu dei o exemplo da depressão, um exemplo claro, mas não é só ele que existe. Não é como se as pessoas só procurassem psicólogo para pensar que está tudo bem. É só falar com o psicólogo e pronto, acabou os problemas do mundo. Não é nem como se os seus problemas psicológicos não tivessem surgido porque você fica todo o seu dia trabalhando, todo o seu dia estudando, submisso a esse caos maluco, e nenhum cérebro foi feito para aturar isso. O cérebro foi feito para aturar a santa sociedade que Deus quer para nós. Ah, não é só essa parte de doenças forjadas que entra nisso. O socialismo utópico ou teórico da forma que ele é pensado, o ateísmo, o cientificismo, tantas são as ilusões que a maçonaria cria para você pensar que você está no lado da razão e você não está porque você não consegue ver que ela fez isso para você. Daí a gente tem que pensar até de forma autoanalítica. Será que a maçonaria não quer que eu pense que o catolicismo é superior? Só que na verdade eu só estou me submetendo a uma religião que eles não sustentam, que os grandes filósofos diriam que é o ópio do povo? Não, porque é a maçonaria que é responsável. Daí estou professando a fé católica da Igreja Apostólica Una Santa Católica que existe no mundo, a Igreja Real, Igreja Católica Romana. A maçonaria foi inimiga de Jesus Cristo. É algo completamente desvirtuado do caminho da razão. Se Abraão seguia o caminho da razão, ó, as tribos abraâmicas que deram origem à tribo de Israel, que depois virou alto clero judeu, que depois virou maçonaria, tudo isso parte da desvirtuação do caminho de Deus, seja de Jesus, ou do Deus Pai, ou do Espírito Santo. Que, a princípio, começa lá quando Adão e Eva se desvirtuam desse mesmo caminho por orgulho, por ambição, e é nisso que o mundo é moldado até hoje. Então, o catolicismo não é uma ilusão. O catolicismo é o caminho da verdade. O resto inteiro é uma ilusão. Tem ilusões que a gente pode aceitar, e que a gente é obrigado a aceitar, como a pluralidade religiosa. São ilusões? São, mas essa é a sua liberdade. Agora, estar submisso a um sistema político não é a sua liberdade, é a sua privação. Você tem que estar indo para um psicólogo achando que vai dar o certo é uma privação da sua vida e não do seu da sua liberdade, né? Quer dizer, é uma privação da sua liberdade, não um exercimento dela. Então é isso, um exercício, né? Eu acho que eu sempre falei errado, eu sempre falei exercimento, mas exercício, né? Exercer exercício. Faz sentido. Não sei se é isso, mas faz sentido. Ah, enfim, eu fiquei até agora com coisa na consciência, ó, exercimento. Olha que coisa feia. Não sei se existe, depois eu pesquiso. É isso que eu tinha pra falar. Falei aqui sobre como destruir a maçonaria, a pobreza, e a gente construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. 1h10 aqui falando. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Não sei se foram muitos, não sei se tem alguém, mas eu espero que esse conteúdo seja bem aproveitado, porque tudo que eu falei aqui é algo que pode guiar a sociedade para um futuro brilhante, para um futuro maravilhoso. E é isso que a gente quer no nosso mundo, é isso que a gente quer para nossas vidas. Uma vida feliz, uma vida boa e aproveitada, uma vida que nos guie aos céus. Muito obrigado por assistir mais um podcast e tchau!